Daniel Queiroz, sou professor de língua portuguesa aqui do curso Interação e estou aqui hoje para trazer para vocês o gabarito comentado em vídeo. Em videoaula! É isso aí! Em videoaula para você que está na sua casa, tá ok? Então agora você vai poder bater, vai poder conferir aquela resposta que você marcou na sua prova e entender se você ficou em dúvida em alguma questão, qual é a resposta correta da sua prova aí, belezinha? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Questão número 1, olha lá, lembrando aqui, ó, gabarito em cima do modelo A, tá? Em cima do modelo A da nossa prova da SPSEC 2017. Vamos lá, número 1. Dígrafo é o grupo de duas letras formando um som, um só fonema. Ditongo é a combinação de uma vogal com uma semivogal ou vice-versa, ou seja, vogal com uma semivogal ou uma semivogal com uma vogal, na mesma sílaba. Nas palavras também e ontem, observa-se que há para cada palavra, respectivamente, olha para mim aqui, pessoal, o enunciado da questão ele já te dá a resposta, ele diz que o dígrafo, ele é o quê? O grupo de duas letras com um só som, beleza. E o ditongo? O ditongo é a combinação de uma vogal com uma semivogal ou uma semivogal com uma vogal, tá? Então ele já te dá a resposta da alternativa, da questão, tá? É só você interpretar o enunciado. Beleza, e agora, como que eu vou analisar? Aí a banca é espertinha, o que ela te faz? Ela não vai te dar uma questão, ela não vai oferecer uma questão dada para você, onde você de cara vai analisar um dígrafo CH, 2S, RR, NH e um ditongo, por exemplo, EI, OI. O que ele vai fazer? Ele vai tentar complicar um pouquinho a sua vida, tá? Vamos para o quadro então aqui. Olha aqui, nosso quadro, questão número 1. Eu coloquei aqui os dígrafos, olha lá, dígrafos vocálicos e ditongos nasais. Você que é nosso aluno vai lembrar que na nossa apostila eu falei disso aqui, ó. Falei disso aqui. Quais são os dígrafos nasais? São aqueles que possuem, geralmente, os dígrafos nasais não, os dígrafos vocálicos. São aqueles que possuem uma vogal e uma consoante nasal que dão o som somente de o quê? Na verdade, produzem somente um som. Não é a função do dígrafo? Olha lá. Dígrafo é o quê? Combinação de duas letras com um só fonema, ou seja, um só fonema, um só som. Exemplo, an com M-O-N, en com M-O-N, in com M-O-N, on com M ou N e um com M ou N. Queiroz, eu quero exemplos. Quer exemplo? Tanto. Tanto. Você possui como se fosse o que aqui? Esse tanto, ele é isso aqui, ó. Ele é igual isso aqui, ó. Atil, tá? E ele te dá um exemplo aqui na prova, olha lá, ó. Tanto também. E agora, bem. Veja bem. Olha aqui comigo no quadro. Bem, esse em aí, é M, ele é igual o quê? Esse é M, ele é igual o quê? Como se fosse um E, tio, I, tá? Olha lá, em, esse em aqui que eu fiz um M aqui bem mulambento, né? É igual o em aqui. Deu para entender? Então tá aí, temos a diferença de um ditongo nasal e de um dígrafo vocálico, tá? O dígrafo vocálico é uma vogal e uma consoante nasal, M ou N, que produz somente um fonema. E o que? Os ditongos nasais são ditongos nasalizados, ou seja, encontro de vogal e semivogal ou semivogal e vogal em uma mesma sílaba. Nós temos aqui também, como eu já falei, e temos aqui ontem. On representa o quê? Somente um fonema, que é o quê? Como se fosse o O com o tio. E o ontem. Esse tem, ele é igual o quê? Esse EM, ele é igual o E tio I, ou seja, um ditongo nasal. Ok? Então nós temos aqui tan, dígrafo vocálico, bem, temos o que? Bem, ditongo nasal, depois nós temos on, dígrafo vocálico, e por último temos tem, que é o que? O nosso ditongo nasal, ou seja, temos nossa letra E, dígrafo, ok? Ditongo nasal, dígrafo novamente e ditongo nasal, letra E, beleza? Tranquilo, Queiroz? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a tela verde. Número 2,
A sinal alternativa classifica corretamente a sequência de predicados das orações abaixo. Sequência de predicados das orações abaixo. Então vamos lá. Predicados. Quais os predicados nós temos? Nós temos o predicado verbal, temos o predicado nominal e temos o predicado verbo nominal. Queiroz, como que eu identifico isso aí? Você que é nosso aluno, viu que na nossa apostila tinha isso aí, tá? E eu te dei aquele bizu máximo. Eu acredito que você acertou, ok? Então, vamos para o nosso quadro. Predicado verbal igual sem verbo de ligação e sem predicativo do sujeito. Ou seja, você vai identificar um predicado verbal quando não houver verbo de ligação e não houver predicativo do sujeito. Beleza? Tranquilo, Queiroz. E o predicado nominal? Predicado nominal é o quê? É com o verbo de ligação e com o predicativo do sujeito. Ok? O predicado contém o verbo de ligação e contém o predicativo do sujeito. E o verbo nominal? O verbo nominal, Queiroz, eu lembro que você falou, deu aquele bizu máximo, que ele é sem o verbo de ligação no predicado, mas ele pode conter o quê? Um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto direto. Lembrei, Queiroz, é isso aí. Então vamos voltar para o nosso quadro verde. Para o nosso fundo verde. Olha aí. Primeira tentativa. Soa um toque áspero de trompa. Tem verbo de ligação aqui? Não possui verbo de ligação. Beleza, Queiroz, não possui verbo de ligação, eu sei que é o quê? Ele não é predicado nominal, porque o predicado nominal ele tem verbo de ligação, ou seja, ele pode ser verbal ou verbo nominal. Beleza, e aí, Queiroz, o que eu faço agora? O que você faz? Você tem que ver agora se ele tem um predicativo, que aí você vai matar se ele é verbal ou se ele é verbo nominal. Olha lá, soa um toque áspero de trompa. Olha para mim, esse toque áspero de trompa, você concorda comigo que ele possui somente um valor adjetivo? Não há aqui uma relação de predicativo, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos um predicado verbal, ou seja, não há predicativo e não há o quê? Verbo de ligação, beleza? Então, nosso primeiro predicado é verbal. Nosso segundo predicado. Os estudantes saem das aulas cansados. Temos o que aqui? Os estudantes saem das aulas cansados. Temos um predicado verbo nominal. Queiroz, predicado verbo nominal? Por quê? Quem sai da sala lá? Os estudantes, beleza? Beleza. Como que os estudantes saem das aulas? Eles saem das aulas cansados. Há um verbo de ligação aí? Não. Por que que não há? Porque na segunda sentença, nós podemos observar o quê? Olha para mim. Verbo sair. Verbo sair, ele é verbo de ligação? Não é verbo de ligação. Ele é um verbo nocional, um verbo significativo, tá? Nesse caso, nós temos a ausência do verbo de ligação, mas cansados, ele faz uma relação com quem? Com o sujeito, que é o quê? Estudantes. Olha aqui, ó. Olha aqui. Os estudantes saem das aulas cansados. Cansados. Quem sai cansados? Os estudantes. Ou seja, nós temos um predicativo do sujeito. Ora, Queiroz, quando nós temos um predicado sem verbo de ligação, ou seja, com um verbo significativo, nocional, e com predicativo, nós temos um verbo nominal. É isso aí, candidato ou candidata. Correto. Agora, próxima. Toda aquela dedicação deixava-o insensível. O que é que deixava-o sensível? Toda aquela significação. Significação não, dedicação. Beleza. Tranquilinho. O que é isso aí? Sujeito. Toda aquela dedicação ao sujeito. Deixava o quê? Deixava ele. Temos o quê? Um objeto direto. Ou seja, complemento de um verbo deixar nocional, significativo. Tá? E insensível. Queiroz, insensível complementa o, ou seja, o pronome oblíquo o, que é o objeto direto, ou seja, nós temos um predicativo do objeto. Pois bem, Queiroz, quando nós temos um predicado que não possui verbo de ligação, isto é, ele contém um verbo significativo ou nocional, e ele possui um predicativo do objeto direto, eu tenho um predicado verbo nominal. Muito bom. Certa questão, certa alternativa. Certa assertativa, na verdade, né? Vamos para a próxima. Então nós temos já verbal, verbo nominal e verbo nominal.
Próxima. Em Ipiranga existem belíssimas grutas. O que é que existe em Ipiranga? Existem belíssimas grutas. Nesse caso aqui, temos verbo de ligação. O verbo existir é um verbo de ligação? Ele não é verbo de ligação, tá? Temos predicativo? Não temos predicativo. Por quê? Existem, olha pra mim, olha aqui, ó. Existem belas grutas. Verbo existir, verbo que? Nocional, tá? Não é verbo de ligação. Tem predicativo? Não tem predicativo. Belíssimas grutas é o quê? Sujeito do verbo existir, ok? Pois bem, Queiroz, não tem verbo de ligação, não tem predicativo, que eu tenho predicado verbal, correto. Vamos para a próxima questão, a próxima assertativa, na verdade. Então nós temos predicado verbal, verbo nominal e verbal. Próxima. Devido às chuvas, os rios estavam cheios. Ah, Queiroz, essa é mole. Os rios estavam cheios. Quem é que estava cheio? Os rios estavam, né? Estavam o quê? Cheios. Você concorda comigo que cheios, ele atribui um estado a rios, que é o sujeito? Ok, atribui. Ou seja, ele é ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Logo, ele é o quê? Um predicativo do sujeito. Portanto, nós temos um predicado nominal com um verbo de ligação e com um predicativo do sujeito. Pois bem, próxima, Queiroz. Olha para mim. Eram sólidos e bons os móveis. O que eram sólidos e bons? Os móveis, sujeitos, tá? Tá na ordem direta aqui. Ou seja, os móveis eram sólidos e bons, tá? A mesma situação. Sólidos e bons eram o quê? Um estado relacionado a móveis. Ou seja, móveis sólidos e bons é ligado ao sujeito por um verbo copulativo, ou seja, um verbo de ligação, ok? Se nós temos um predicado com o verbo de ligação e com o predicativo do sujeito, nesse caso aí, predicativo sólidos e bons, nós temos o quê? Um predicado nominal. Beleza? Então, nosso gabarito é a nossa letra A. Predicado verbal, predicado verbo nominal, verbal nominal e nominal. Tranquilinho, né? Belezinha, ó. Mel na chupeta. Vamos para a próxima. Questão número 3. A velha disse-lhe que descansasse. Do conto Noite de Almirante de Machado de Assis, a oração grifada é uma subordinada. Olha para mim. Olha lá. A velha disse-lhe. Disse-lhe o quê? Disse-lhe isso. Quem é que disse? A velha, sujeito. Disse a quem? Quem diz algo a alguém. Disse a ele, ou seja, disse-lhe. Disse-lhe o quê? Isso. Isso que descansasse. Que descansasse é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque ela possui a função de um objeto direto, ok? Ou seja, complemento do verbo dizer, um complemento direto. Verbo dizer é um verbo transitivo direto e indireto. Qual o complemento indireto dele? Lhe, pronome oblíquo, ou seja, a ele. Qual o complemento direto? Que descansasse. Beleza? Olha essa daqui, ó, questão dada, molinha. Então, qual é o nosso gabarito? É a letra E, subordinada, substantiva, objetiva direta. Beleza? Próxima questão, número 4. Pela primeira vez na história, pesquisadores conseguiram projetar do zero o genoma de um ser vivo. Abre parênteses, bactéria para ser mais exato, fecha parênteses, e instalá-lo com sucesso numa célula, com quem instala um aplicativo no celular. É um feito e tanto, sem dúvida. Paradoxalmente, porém, o próprio sucesso do americano Craig Venter e de seus colegas deixa claro o quanto ainda falta para que a humanidade domine os segredos da vida. Cerca de 1/3 do DNA da nova bactéria, apelida de SYN 3.0, foi colocado lá por puro processo de tentativa e erro. Os cientistas não fazem a menor ideia do porquê ela é essencial. Folha de São Paulo, 26 de março de 2016. O texto informativo acima, que apresenta ao público a criação de uma bactéria apenas com genes essenciais à vida, contém vários conectivos propositadamente destacados. Pode-se afirmar que... Olha para mim agora, hein? Letra A.
Para inicia uma oração adverbial condicional. Para condicional, não, tá fora, tá? Por que tá fora, Queiroz? Olha lá. Bactérias, para ser mais exatos. A fim de ser mais exatos, tá? Então tá fora. Letra B. E introduz uma oração coordenada sindética aditiva, pois adiciona o projeto à instalação do genoma. Olha aqui, vem comigo. Olha aqui. Pesquisadores conseguiram projetar do zero o genoma de um ser vivo, pulo parênteses, e instalá-lo, ou seja, projeta o genoma e instala. Concorda que essa conjunção E, ela liga uma oração coordenada a outra oração, adicionando uma ideia de... Adicionando, já fui redundante, né? Apresentando uma ideia de adição, sim, nosso gabarito da questão, letra B, ok? Olha para mim aqui de novo, vamos ler novamente. Pesquisadores conseguiram projetar do zero o genoma de um ser vivo, beleza, projetaram, ok. E instalá-lo com sucesso, ou seja, além de projetar, instalou com sucesso. Dá ideia de adição, nosso gabarito, letra B. Belezinha? Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Marque a alternativa correta quanto à função sintática do termo grifado na frase abaixo. Em Mariana, na verdade, né? Vamos voltar aqui. Em Mariana, a igreja cujo sino é de ouro foi levada pelas águas. Letra A, adjunta de nominal. Letra B, objeto direto. Letra C, complemento nominal. Letra D, objeto indireto. Letra E, complemento nominal. Olha para mim. Cujo. Quem é nosso aluno já matou a charada, olhou e marcou. Eu dei o bizu. Quando nós temos um substantivo concreto, mais preposição, mais substantivo, nós estamos diante de um adjunta de nominal. Ok? Beleza. Cujo, dá para você resolver de outra forma. Cujo dá ideia de posse. Deu ideia de posse? Você viu cujo com ideia de posse? Pode marcar adjunta de nominal. Esse bizuzinho aqui, ó, vamos para o quadro. Adjunta de nominal igual substantivo concreto mais preposição, que seria o quê? Cujo. Vamos ver aqui, ó. Substantivo concreto, que é o quê? Olha aqui. A igreja, né? Igreja. Mais cujo, mais sino, não é isso? Sino, isso. Ou seja, substantivo concreto mais preposição cujo mais substantivo é igual a adjunto adnominal, tá? Então, questão dada, facinho, beleza? Vamos para a próxima alternativa. Então, adjunto adnominal, letra A. Número 6. Assinale a alternativa em que as palavras são antônimos. Olha para mim. Antônimos, ou seja, significados opostos. No nosso plantão do Interação, eu falei disso aqui. Falei, tá? Quem viu, viu. Vamos para o quadro. Número 6. Qual a alternativa que apresenta antônimos? É a nossa letra B, tá? Olha aqui, B, ambicioso e modesto. Ambicioso igual pretensão. Agora, modesto é igual o quê? Despretensão. Belezinha? Então, nosso gabarito é letra B. Questão puramente semântica. O camarada tinha que saber os antônimos. Ele tinha que saber quais das alternativas possuem os dois antônimos. Não tem muita teoria para resolver essa questão. É saber ou não saber. Já abro uma observação aqui. A prova esse ano veio com muita questão desse tipo. É um tipo de questão que eu, particularmente, acho muito injusta ser cobrada em uma prova, tá? Mas, infelizmente, está previsto no edital, a banca vem, cobra e a gente tem que resolver. Beleza? Vamos então para a próxima questão do nosso gabarito número 6, letra B. Questão número 7. Marque a alternativa correta quanto ao emprego da vírgula, de acordo com as normas gramaticais. Olha para mim. Falei no plantão de interação que ia ocorrer uma chuva de ortografia e pontuação. E caiu. Ocorreu realmente. Olha aqui. A marca alternativa correta quanto ao emprego da vírgula, de acordo com as normas gramaticais. Ele pediu, vírgula, ao motorista, verbo separado por vírgula do complemento.
Pode? Não pode, tá? Então, tá fora. Vamos lá. Letra B. A vida, como diz o ditado popular, é breve. A vida, como diz o ditado popular, é breve. Tá correto também? Essa frase está incorreta. Por quê? Porque, olha para mim aqui, como diz o ditado popular, é breve. A vida é breve, como diz o ditado popular, ok? Nesse caso aqui, deveria haver o emprego das vírgulas para separar o que aqui? Olha lá, como diz o ditado, ou seja, separar uma oração intercalada aí, beleza? Tranquilinho? Ok, Queiroz, então deveria ser isolada, está errado, faltou vírgula, beleza. Então, letra C, da sala eu vi, junto, sem vírgula, errado. A adjunta adverbial anteposto deve ser isolado por vírgula, tá ok? Então, ele deveria estar no final e está lá no início. Está errado, faltou o que aqui? O emprego da vírgula para que estivesse correto. Letra D. Atletas de várias nacionalidades participarão da maratona. Quem é que participará da maratona? Atletas de várias nacionalidades. Vírgula. Sujeito separado do predicado. Por vírgula. Pode. Não pode. Ok? Então, vamos lá. Nos resta a nossa letra E. Meus olhos, vírgula, devido à fumaça intensa, ardiam muito. Aqui nós temos um adjunto adverbial deslocado. Quando nós temos um adjunto adverbial deslocado da sua posição original, ele deve ser isolado por vírgulas. Ele está isolado aqui por vírgulas? Está. Vem para o quadro. Olha aqui. Adjunto adverbial deslocado, igual, isolado por vírgula. Coloquei aqui, ó. Olha aqui. Então, quando nós possuímos um adjunto adverbial deslocado da sua posição original, ele deve ser isolado por vírgulas. É o que ocorre na nossa letra E, gabarito da nossa questão, ok? Próxima questão. Número 8. Assinale a alternativa quanto ao emprego do pronome relativo. Olha lá, falei que ia ocorrer um terremoto de pronomes relativos no nosso plantão de interação. E caíram vários. Letra A. Aquele era o homem do qual Miguel devia favor. Quem deve algo a alguém. Ao qual Miguel devia um favor, tá? Então, nesse caso aqui, do qual está errado. Letra B. Eis o homem de quem o caráter é excepcional. Eis o homem o qual o caráter é excepcional, tá? Tá fora também esse. Errado de quem? Letra C. Refiro-me ao livro. Qual livro? Que está sobre a mesa. Temos aqui um pronome relativo que se refere ao termo antecedente, que é um substantivo livro, ok? Introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva. É o gabarito da nossa questão. O pronome relativo empregado corretamente. Letra D. Voltando aqui, letra C. Refiro-me a quem? Ao livro. Verbo referir é um verbo transitivo indireto. Refiro-me ao livro. A oração adjetiva aí, que é um adjetivo oracional, na verdade, ela qualifica quem? O livro, que é o quê? Nosso objeto indireto, tá? Letra D. Aquele foi o momento onde eu tive grande alegria. Lembra que o onde ele é empregado para referir-se a locais, ok? Para referir-se tão somente a locais. Então, nesse caso aqui, emprego incorreto do relativo onde. O vulgo advérbio relativo. E letra E. As pessoas que falei são muito ricas. Quem fala, fala. Falei, as pessoas das quais falei são muito ricas, ok? Beleza? Então está errado também o emprego relativo na letra E. Nosso gabarito, portanto, letra C, ok? Vamos para a nossa próxima questão, número 9. Marque a alternativa correta quanto ao emprego do verbo. Emprego do verbo. Olha para mim, questão aqui não é muito difícil, tá? Você só tem que ter, você só deveria ter atenção. Então olha lá. Letra A, se você me ver na rua, me ver,
Não conte a ninguém. Me ver, se ver ou se vir. Concorda que essa conjugação está errada? Deveria estar o que aqui no subjuntivo? Porque nós temos aqui o se. Ok? Então, nesse caso aqui, o correto seria vir. Beleza? Vamos para o nosso quadro. Olha aqui. Ver riscado, o correto seria vir. Letra B. Mãe e filho põem as roupas para lavar. Quem põe as roupas para lavar? Mãe e filho, sujeito composto. Ou seja, verbo deve estar no plural. Mãe e filho põem. Ok? Ok. Queiroz, eu acho que é essa. Eu também. Vamos ver a letra C. Não pensei que ele reouvisse os documentos tão cedo. Olha aqui, ó. Não é reouvesse, não? Pois é. Conjugação errada. Vamos ficar atento, candidato e candidata. Então, letra C, errada. Letra D. Evitaram desastre porque frearam. Queiroz, eu lembro que você falou do verbo ear lá na sua apostila de verbos. Eu era o seu aluno do Interação e você falou que não é frearam, é frearam. Pois bem, muito bom, candidato, candidata, futuro cadete do Exército. Tá? Corretíssimo, frearam, não é frearam. E por último aqui, para finalizar, as súplicas da mulher não o deteram. Não o deteram ou não o detiveram? Olha aí. Atenção, pessoal, questão não é difícil, tá? Precisava só de você concentrar, depositar atenção no enunciado e nas alternativas. Nosso gabarito aqui é o quê? Letra B, tá? Vamos voltar para o nosso fundo verde. Letra B, número 9. Número 10, questãozinha de interpretação de texto. Facinho também, essa questão que foi dada. Leia o texto a seguir, somente uma bala. Vocês têm só uma bala na agulha para capturar a atenção dos leitores. As primeiras linhas de um texto. Se elas não forem capazes de despertar interesse, tchau é bênção. Tá. O erro pode estar na escolha dos assuntos, ou na qualidade dos textos, ou nas duas coisas. Os assuntos podem ser atraentes. Se oferecidos por meio de textos medíocres, não serão lidos. Os textos podem ser gramaticalmente corretos e contar com começo, meio e fim. Se não forem instigantes, bye bye, leitores. Noblar Ricardo, a arte de fazer um jornal diário, São Paulo, contexto 2003, página 86, fragmento. De acordo com o fragmento do texto, Ricardo Noblar, o autor defende a ideia de que o escritor deve escolher muito bem o assunto do texto? Não, olha o que ele fala do assunto. Vamos voltar lá. O erro pode estar na escolha do assunto. Não, ele não diz que escolher muito bem o assunto. Ele fala que o erro pode estar na escolha do assunto. Letra B, usar o texto como uma arma? Nada a ver, né? Totalmente fora. Letra C, cativar o leitor logo no início do texto? Olha aqui agora. Vocês só têm uma bala na agulha para capturar a atenção dos leitores. As primeiras linhas do texto. Ou seja, capturar a atenção dele no início